Pai, que te agradecemos por esse dia e aqui queremos finalizar essa temporada de palavras, de estudo, que os teus filhos possam ter recebido a revelação, discernimento para entrar nessa nova estação. Te agradeço pela tua presença e pela tua palavra ministrada em nós e que haja discernimento e revelação para que possamos então crescer sempre com abundância de conhecimento e que sejamos livres da ignorância e das trevas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Abra tua Bíblia em Números 2:2. É um texto que a gente começou aqui ministrando. Números 2:2. Nós estávamos trabalhando com esse slide aqui. Então veja aí, Números 2:2. Que diz... Para o slide aqui. Os filhos de Israel se acamparão junto aos seus estandartes. Então vamos só trazer um sequenciamento aqui, né? Então, primeiro, estandartes. Segundo as insígnias das casas paternas, nós vamos ver então as letras ou insígnia. Nós vamos ver, né? Ele vai falar a cada tribo. Então, nós vamos ver as tribos. Nós vamos ver também que cada uma delas, eles ao redor da frente da tenda da congregação, então ele teria um posicionamento, seria uma orientação cardeal. Orientação cardeal. Teria também o estandarte, as letras, as tribos, a orientação cardeal. Nós vamos ver que essas... 1, 2, 3, 4. Deixa eu só ver mais alguma coisa aqui. Que seria o lado, né? Também teria uma questão, a gente chama de trono, né? Ou atuação da maldade daquele mês. Isso aqui é o que compoiria mais ou menos aquilo que nós estamos profetizando ao longo do tempo. Ou seja, cada mês tem uma bandeira, tem uma tribo. Ah, tá. Tem um mês, né? Estava esquecendo desse. Então, até agora a gente viu o quê? Os pontos que nós observamos seria a tribo, esse ponto cardeal e essa estação que a gente já viu. Então, a gente está entrando na primavera, no hemisfério norte, onde está situada no oriente, no leste,
e a tribo de Judá. Hoje nós queremos passar em revista todos os outros pontos para que você entenda o contexto da temporada que estamos entrando. Amém? É, o estandarte, até mesmo a gente já falou, o estandarte de Judá é o leão. Ele aqui fala do nível de guerra, do nível de autoridade, essa é uma temporada de autoridade, até porque nós falamos que leste está representado por governo, né, da eternidade. O Senhor preside, governa na eternidade, e a palavra aqui é Oriente. O Senhor governa no Oriente. Então, está falando aqui dessa questão do leão, da autoridade, do governo, está falando do reinado de Jesus. Até por isso, quando nós olhamos para os 4 evangelhos, nós vamos ver as 4 características daqueles 4 seres viventes, ou dos 4 natureza, que é o leão, o boi, o homem e a águia. Por quê? Porque Jesus, em Mateus, ele é colocado como o rei. O rei fala do governo, do leão. Em Marcos, ele é colocado como o novilho, que é o servo, aquele que carrega peso. Em Lucas, ele é colocado como o homem, o filho do homem, o ser humano, 100% homem. E em João, ele é colocado como águia voando, porque ele é Deus. Então, dentro dessa característica, nós vamos ver, então, o contexto de governo de Jesus. Amém? Um próximo passo aqui é a gente entender o mês que nós estamos entrando. O mês que nós estamos entrando é o mês de Abib, ou Nissan, é o primeiro mês do calendário de Deus. Mas como assim do calendário de Deus? Abra a tua Bíblia em Êxodo 12. Êxodo capítulo 12. Êxodo 12, o Senhor está então começando uma nova temporada, um novo ano, uma nova jornada com Israel. E aí ele coloca exatamente essa questão. Ele diz o seguinte, Números 12, versículo 2. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então observe que o Senhor está colocando, mas qual que seria esse mês? Se você parar para pensar, esse mês ele está relacionado à Páscoa. Aí, versículo 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, com um cordeiro para cada família. Aí, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele, o seu vizinho, para mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos basta para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis, é, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardarei até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue, porão em ambos das ombreiras, na verga da porta, nas casas em que os comeres. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmo, ervas amargas, a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixarei dela até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Veja, aqui a gente pode ver alguns pontos que eu acho bem interessante a gente notar. O primeiro mês, ele é um mês dedicado ao cordeiro, especificamente à morte do cordeiro. Eu vou te dar eu vou trazer um desenho aqui nesse sentido para que você entenda. Olha que interessante. O começo do ano hebraico, se nós pegarmos, eu vou pegar essa mesma figura, eu vou só eliminar alguns conteúdos dela aqui. O começo do ano hebraico, ele tem, na verdade, o ano hebraico ele tem 2 começos de ano, como nós já falamos para vocês. Se usássemos a figura do tabernáculo para definir os meses, nós definiríamos assim, então. Esse daqui seria o primeiro mês. O
colocar ao contrário, né? Mês 1. Então, se nós fizéssemos aqui, nós faríamos mês 1, mês 2 e o mês 3. Que aqui seria a primavera. Depois, mês 4, mês 5, mês 6. Esse daqui seria o verão. Mês 7, mês 8 e o mês 9. E aqui seria, então, o outono. O mês 10. Mês 11. E o mês 12. Que seria o inverno. Então, naturalmente, que a gente chama o começo do ano da criação, seria aqui. Aqui, se nós fosse, eu estou desenhando aqui para vocês, se a gente fosse colocar o começo de ano, no civil, começa aqui. Esse é o começo do ano civil. Começa no mês 7. Mas Deus, ele providencia um outro calendário. E ele começa o ano aqui. Esse é o calendário de Êxodo. Esse é o calendário da criação. Quando a gente pega aí, no princípio, criou Deus os céus e a terra, e depois ele faz o primeiro dia, segundo dia, em Gênesis 2, ele estabelece tudo, o ano começa aqui para eles. Aqui seria o primeiro mês. Se você vai ver, eu não sei se você já estudou algumas coisas das festas do calendário hebraico, você vai ver que está ligado ao Rosh Hashanah, ou seja, o cabeça do ano. Porém, aqui é o calendário que Deus deu para Moisés. Então, é um início de ano espiritual. Então, nesse começo de ano espiritual, é como que Deus retrocedesse, e isso que é bacana. Eu não sei se você vai conseguir entender do jeito que eu quero explicar, mas preste atenção aqui. Se eu colocar aqui o início do ano, se eu colocar aqui essa ponte, se eu fizer essa ponte, ou seja, é como que Deus retrocedesse 7 meses. Deus retrocede 7 meses no tempo e começa. Por quê? Porque aqui, quando nós entramos nessa tribo, que é a tribo de Efraim, que na verdade é a tribo de José, você vai ver que a palavra para essa tribo é o melhor de tudo. Você comerá o melhor da terra. A bênção que é dada para José o melhor é dado para você. É como que entrasse no tempo de viver mesmo. Cara, viva tudo aquilo que você guerreou, tudo aquilo que você desatou, tudo aquilo que você trabalhou, tudo aquilo que você gerou. Agora, nesse mês aqui, você vai comer disso, você vai viver, você vai descansar, você vai aproveitar. Então, viva o melhor de tudo, o melhor da terra, o melhor do gado, o melhor. Então, nesse começo do ano, é como que desatasse para você viver na terra aquilo que você desatou no espiritual.
Mas antes que isso acontecesse, você precisa, então, retroceder 7 meses para santificar isso, ou seja, um tempo de restituição. Então, veja eu começar aqui vivendo o melhor, eu não posso viver o melhor se primeiro eu não entrar dentro de Cristo, se primeiro o sangue do Cordeiro não estiver sobre mim, se primeiro a redenção do Cordeiro estiver sobre mim. Então, é como que em 7 meses o Senhor retrocede o calendário e diz: vocês começam pelo Cordeiro, vocês começam santificando a vida de vocês, vocês começam produzindo glória em vocês, e quando chegar na data do desatar, vocês comerão o melhor dessa terra. Então é como que, no começo aqui, você começa desatando no espiritual, e aqui, na outra metade do ano, você começa desatando no físico. Por isso, eu pego as duas primaveras. Se você parar para pensar, como eu já falei, aqui, no começo do ano espiritual, eu tenho a primavera no norte, no hemisfério norte. E se eu pegar depois aqui, no começo do ano civil, eu tenho a primavera do sul, do hemisfério sul, onde a gente está. Então, a nossa primavera começa aqui. A primavera deles começa aqui. O que o Senhor está dizendo? Primeiro, você desata no espiritual. Depois, você manifesta no material. Gente, isso daqui é muito óbvio e bíblico. Quando nós olhamos para dentro da estrutura céu e terra, você vai ver Gênesis 1, Deus cria todas as coisas. Gênesis 1, Deus está criando, Deus está criando, Deus está formando, Deus está estabelecendo, Deus está fazendo. Gênesis 1, Deus está fazendo tudo isso. Gênesis 2, não tinha nada feito. Quando nós olhamos para Gênesis 2, por exemplo, Deus criou o homem e a mulher. Gênesis 1. Versículo 26, 27, 28, eu creio, ou 27, 28, 29, ele diz assim: façamos um homem nossa imagem e semelhança, assim Deus fez, macho e fêmea, e diz, e abençoou, multiplique, papá. Gênesis 2, não havia nenhuma planta na terra, porque o homem ainda não havia sido criado. Mas peraí, Deus já tinha criado até a mulher. Mas Gênesis 1, ou seja, no espiritual, o espírito humano. Gênesis 1, versículo acho que 11, que ele diz assim: e Deus assim fez, disse, haja plantas, árvores frutíferas, cuja semente esteja nela, e aquela coisa. Aqui Deus usa os 3 tempos, as 3 conjugações de tempos, né? Ele fala, a faça, fez, e assim foi. Ou seja, ele usa o eu vou fazer, eu fiz, e assim aconteceu. Ou seja, Deus fez todas as coisas, Deus estabeleceu. Gênesis 2, não havia nenhuma planta na terra ainda, porque não havia chuva e nem homem. Gente, já tinha acontecido, mas no espiritual, porém no físico, nada tinha feito. E se você parar para pensar um pouquinho na lógica, primeiro dia, espiritual. Segundo dia, espiritual. Terceiro dia, espiritual. Quarto dia, espiritual. Quinto dia, espiritual. Sexto dia, espiritual. Mas quando nós vamos ver o sétimo dia está em Gênesis 2 e não Gênesis 1. Por que Deus não coloca o sétimo dia em Gênesis 1? Porque o sétimo dia é da terra e não do céu, ou seja, é para que nós acessamos esse portal. O sétimo dia nós acessamos o portal, por isso há uma bênção no sétimo dia. Eu não estou dando doutrina sabatista, mas o que eu estou falando há um contexto espiritual de conexão de eternidade. No sétimo dia é o dia de acessar as bênçãos da eternidade, por isso há uma bênção nesse dia. E isso a gente não entende. O problema é que nós olhamos, né, infelizmente, nós aprendemos e tomamos a doutrina sabática vinda de uma determinada igreja, e isso, então, quando nós falamos do Shabat, nós recusamos de primeiro, falando, não, isso daqui é daquela igreja. Não, querido, entenda por um lado espiritual, entenda por um lado bem espiritual. Esse lado espiritual nessa temporada, o Senhor faz você entrar dentro de uma dimensão, porque isso é terra. O sétimo dia ele está ligado à terra, a manifestação do céu para a terra. E aí, então, você vai ver que, olhando para agora esse desenho aqui, você vai ver que
Nessas 2 primeiras estações, ou nesses 6 primeiros meses, o Senhor está dizendo, conquista no espiritual, entra em adoração para conquistar no espiritual, faça guerras espirituais, celebre o Senhor no espiritual, ou seja, conquiste em uma dimensão espiritual, conquiste em uma dimensão totalmente espiritual. Por quê? Porque quando chegar o tempo de desatar no físico, você está pronto, o céu já está preparado para você, você já gerou no espiritual, você já gerou no espiritual, você já gerou no âmbito celestial, agora sim vai se manifestar. Veja, meu irmão, tudo está pronto para você, porém nada está manifesto em sua vida. É isso que você não pode parar de entender. Tudo está pronto, tudo está preparado, tudo está feito, todas as bênçãos, dádivas, riquezas, prosperidade, recursos, unção, família, tudo que você precisa está feito no espiritual. Porém, nada está manifesto se você não preparar a atmosfera. Quem é o ser humano? O gerador de atmosfera, o útero gerador. Por isso os demônios também querem o ser humano, porque o ser humano gera coisa que os outros seres não fazem. Nós geramos. Por isso, meu irmão, olha que você tem que entender, tudo está pronto, mas pode ser que mesmo pronto nada aconteça. Deixa eu te falar uma coisa. Toda mulher tem ovário. Toda mulher tem útero. Mas isso não significa que toda mulher vai ser mãe. Você entendeu aqui? Ou seja, todas as mulheres foram feitas com útero, ovário e óvulos. Porém, nem todas vão ser mãe. Porque ela vai depender do que ela gerar, daquilo que ela quiser gestacionar, daquilo que o Senhor determinar. O que eu estou dizendo aqui o Senhor te fez frutífero. E Ele vai fazer você frutífero. Ele vai fazer você gerar. Então, você prepare essa atmosfera para gerar. Prepare esse âmbito para gerar, porque o Senhor te fez frutífero. O que eu estou dizendo aqui todo homem tem semente. Todo homem tem sêmen. Mas nem todos serão pais. Por quê? Vai depender, é lógico, tem umas questões que físicas, tem outras que são espirituais e tem outras que são caráter. Não, eu não quero gerar, eu não quero me comprometer com uma paternidade. Eu não quero me comprometer em gerar um filho, eu não quero essa responsabilidade. Então, eu tenho semente, mas eu não vou ser um pai. O que eu estou dizendo para você é abençoado. Tudo está pronto. As coisas espirituais estão prontas para você, mas depende do teu útero gerador, depende da tua manifestação do gerar em Deus, depende daquilo que você vai estabelecer na terra, porque no céu já está pronto. No céu já tem, no céu já aconteceu, no céu já está estabelecido, no céu já está pronto para você. Agora, faz o seguinte, comece a preparar toda a questão. Vamos colocar de uma maneira mais simples. Eu estou dizendo de uma questão natural. Como eu volto a dizer, irmãos, é lógico, às vezes tem homens que têm problemas hormonais, tem mulheres que têm problemas hormonais, isso é uma outra coisa, mas se é algum caso aqui, nós já declaramos em nome de Jesus que haja cura, que o Senhor estabeleça o teu útero, que o Senhor estabeleça as tuas sementes, que haja manifestação de cura, nós decretamos em nome de Jesus. Porém, o que nós estamos dizendo aqui se eu como um homem que não tem problema nenhum, a minha esposa como uma mulher que não tem problema nenhum, mas se nós nunca tivermos uma preparação na intimidade, nunca vai acontecer. Agora preste atenção aqui, irmãos. Os céus está pronto para você. A eternidade está preparada para você. Mas se nunca você tiver uma intimidade com o Pai da eternidade, que é Jesus Cristo, nada do que está lá no céu se manifestará na terra. Se você não tem essa característica de intimidade, mesmo você tendo tudo preparado, nada estará manifesto. O que nós estamos dizendo que aqui no espiritual, nesses 6 primeiros meses, é o mês que o Senhor disse: se preparem, gerem no espiritual, tenha intimidade, vai guerrear, vai estabelecer, porque quando chegar no tempo de viver, você viverá o melhor dessa terra. Você comerá, você desatará todas as profundidades das riquezas do Senhor na tua vida. Amém?
Essa é a estação, ou esse é o contexto que nós estamos falando. Então, entrando, nós vamos ver que esse é o tempo do quê? Esse é o tempo do Cordeiro. Quando nós olhamos para esse mês, nós estamos ligados à festa do Cordeiro, a festa da redenção. O Senhor, então, ele vem 7 meses nos redimindo para viver. Essa é uma temporada que o Senhor está te limpando, por isso nós vamos ter 2 grandes festas nessa temporada, que é a Páscoa e o Pentecoste, que é o sangue de Jesus e a palavra manifesta para nos limpar. O próprio Jesus diz para os apóstolos, para o apóstolo Pedro, vocês já estão limpos pela palavra. Vocês já foram limpos pelas palavras. Amém? Vocês já estão limpos. Então a palavra te limpa, o sangue te restaura e quebra as maldições e te traz vida. Porém, a palavra te limpa de todas as contaminações. E essas 2 festas acontecem exatamente nesse espaço desses 6 meses. Então é um tempo poderoso de vida, limpeza e manifestação da presença de Jesus, para que nós possamos gerar no tempo determinado. Um outro ponto que nós vamos ter que ver, então, que é a letra. Qual é a letra que representa essa tribo? Não é a letra comida, não. Viu? Isso aqui é só a imagem para a gente colocar outra. Senão você ia ver a letra sushi. Não, não é não. Vamos lá. A letra que representa muito coisado, só um pouquinho. Essa é a letra rei. Essa letra, ela representa, ela tem um valor numérico, cada letra ela tem um valor numérico. E o valor numérico dela é o valor de 5, ou seja, fala de revelação, ministério. Então, essa é uma temporada onde o Senhor trará revelação. A adoração não será uma adoração somente, será uma adoração em revelação. Essa é uma temporada onde haverá revelação do Senhor para a tua vida. Haverá revelação dos ministérios. Haverá revelação ministerial. Por isso, nós temos batido nessa tecla. Tome o teu ministério. Porque eu só vou poder, querido, começar a gerar em ministério. Eu preciso exercer ministério. Eu preciso exercer uma função. Irmão, não é só ministério, porque quando a gente fala ministério, a gente fala a igreja local. Eu vou ser o quê? Eu vou ser o líder do Liga e Desliga a Luz. Eu vou ser o líder do... Não, não é isso. Isso daqui é uma outra tarefa. É legal a gente fazer isso, se envolver no corpo. É muito bacana. Porém, o que eu estou dizendo de ministério é o que o Senhor te chamou para ser. Isso é ministério. A tua identidade ministerial, porque conforme a tua identidade ministerial, vai ser a revelação de Cristo para a tua vida. Às vezes, você não vai entender ou ter a revelação que eu tenho, mas você vai ter uma revelação que eu não vou ter. Por quê? Por causa da natureza que você tem. Cada um tem a revelação segundo a natureza espiritual, ou seja, o ministério que o Senhor tem para você. E é assim que acontece, isso é o corpo. Se você for ver, o cérebro manda uma comunicação para o coração, mas para o fígado ele manifesta outra. Para os rins ele manifesta uma outra informação. Ele não vai trazer informação do coração para o fígado. Por quê? Porque as funções são diferentes. Então você entenda isso, que você precisa ter a revelação de quem você é. E em quem você é, você vai ter a revelação de o que você faz. Mas o grande problema é que a gente não sabe quem somos e muito menos o que fazemos. Aí tentamos fazer o que os outros fazem. Aí a gente passa a ser o papagaio espiritual da igreja. Eu sempre tento ser alguma coisa que os outros estão sendo. Aí começa
àquela coisa que a gente quase não vê dentro das igrejas, que são as brigas, que são as discussões, que são a ciumeira, que é porque ninguém dá atenção para mim, porque ninguém olha para mim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém olha para mim, e ó vida, ó céus, ó azar, ó sorte, aquela coisa toda. Por quê? Porque eu não sei quem eu sou. Então, esse é o tempo de resgatar ministério. Querido, entenda quem você é, que você vai entender o teu papel no corpo. Então, a letra rei, ele fala da janela. Janela fala de revelação. 5, o Senhor trará revelação. Mas sabe o que é interessante? O interessante é o seguinte, essa letra, esse mês, como nós começamos a colocar, que é o primeiro mês, esse é o mês de Abib. E esse mês aparece algumas vezes nas Escrituras. E é interessante que a palavra Abib no hebraico, ele significa um frescor, ou as espigas novas de cevada, a formação das espigas, a época da colheita. O Senhor está dizendo isso, querido. Haverá um tempo de colheita, haverá um tempo de plantio, haverá um novo ar sobre a tua vida, um frescor do Senhor sobre ti, em nome de Jesus. Quando nós olhamos também para a temporada, você vai ver que essa é uma temporada das ofertas, né? Está lá em Êxodo 9, versículo 14. Se trouxeres ao Senhor as ofertas dos manjares primiciais, para as ofertas dos manjares das tuas primícias, das espigas verdes, ou seja, de Abib. A palavra espigas verde é Abib. Quando nós olhamos também, fala das festas, né? Em Êxodo. Perdão, é Levítico 2,14, viu? Esse texto que eu li. Levítico 2,14. Aí a gente vai ver em Deuteronômio 16:1, das festas. Você vai ver em Êxodo 9, que ele fala também das espigas. Então, quando nós olhamos para dentro desse contexto, a Bíblia, o primeiro mês, fala desse rebento, desse explodir, desse gerar, desse avançar, desse renovar. Esse é o tempo dos renovos, aonde o Senhor te trará revelação. Irmão, esse é o tempo onde o Senhor te trará revelação. Para quê? Porque o frutificar, querido, é na revelação. Preste atenção. Rei fala de janela. E quando o Senhor fala, eu vou conectar, quando o Senhor fala assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro e prove se eu não abrireis as janelas dos céus. Quando a gente fala dos dízimos, fala, o Senhor multiplicará, o Senhor dará dinheiro. Não, o Senhor nunca prometeu que você entregando o teu dízimo, ele te trará dinheiro. Ele nunca falou isso. Ele falou que abriria as janelas do céu. Sabe o que ele estava dizendo? Se você é fiel na tua economia, ele te trará informações que te prosperarão. As informações dos céus que ninguém tem. As informações que trará, ou seja, as revelações. Vamos lá, o que prosperou os homens da Bíblia? As revelações. Exemplo, Isaac. Ninguém plantava. Isaac teve uma revelação. Deus disse, plante. Ele plantou. E ele disse que produziu 100 por 1. O que prosperou Jacó? Revelação. Olha, pega aí uma madeira, faz um listradinho, bota lá para que eles possam, hora que for comer, olhar para aquela madeira listrada e eles vão nascer tudo malhadinho. Tenta fazer isso em casa, irmão. Pega lá, coloca lá na ração do teu cachorrinho, bota uma madeira coisadinha, aí você vai ver, vai nascer tudo cachorrinho malhadinho. Não vai, meu irmão, não vai. Por quê? Porque nenhuma madeirinha vai mudar o código genético. Isso era uma revelação espiritual. O cara teve uma revelação. Foi uma atitude profética dentro de uma visitação. Quando nós vamos ver a vida de José, o cara teve uma revelação.
Por isso ele prosperou. Veja a vida de Abraão, ele teve uma revelação. Então, querido, o que vai te prosperar não vai vir um anjo com um cheque de 1 milhão entregando, falando: vai, meu filho, prospera, eu te abençoo. Não, o Senhor te trará criatividade, o Senhor trará revelação, o Senhor trará manifestação, e essas revelações te fará prosperar. Por isso, sempre deixe as janelas dos céus abertas. Porta, querido, é o que faz eu entrar. Janela é o que me faz ver. E é isso que eu tenho que entender. As janelas me traz um vislumbre de um outro lugar. Quando abre-se uma janela, eu contemplo uma outra dimensão. Eu não entro, eu contemplo. Ou seja, é os ventos que entram. A janela é feita para trazer luz e a janela é feita para trazer vento, ou seja, frescor. A janela, ela é sempre feita para fazer isso. Porque aquele que entra pela janela é o ladrão. Porque o dono da casa entra pela porta. Então, nunca queira entrar pela janela. A janela não serve como passagem. A janela serve somente para receber luz e vento. Ou seja, o espírito de revelação e a luz da palavra entra pela janela. E por essa iluminação eu acesso às portas. Primeiro começa com a janela. Depois eu entro pelas portas. Por isso, querido, primeiro o Senhor me dá o acessar a janela. Depois eu entro e acesso a porta. O quarto mês, quer dizer, o segundo mês. Segundo mês? Não, não é o segundo mês. O quarto mês. O quarto mês entra-se com uma característica de porta. Dalat. Mas quando nós entramos um pouco sobre essa questão da janela, é uma outra questão aqui. Esse é o mês que o Senhor abre janelas, te faz vislumbrar informações, revelações e luz, para que você comece a enxergar portas. Antes das portas se abrirem, primeiro tem que ter luz, para que você enxergue. Amém? Então essa é uma temporada onde o Senhor está trazendo isso. Por quê? Porque nós vamos enfrentar um inimigo. Nós vamos enfrentar um inimigo bem espiritual. Nós vamos enfrentar algo que é um comando de um ser chamado Ares ou Marte. Eu não sei se você já parou para pensar, mas todo mês ele tem uma característica. Irmãos, o problema é que a gente não olha para isso, a gente não vê essas coisas. Todo mês ele tem um sentido espiritual. Todo mês ele traz uma manifestação de um sentido ou uma consagração. Se você pegar uma coisa bem simples, eu vou ir junto contigo aqui, bem simples. Eu vou colocar como dois sentidos. Eu vou compartilhar minha tela aqui, só para que você entenda. Toda vez que você colocar, por exemplo, você colocou março na Bíblia, nas imagens, você vai ver flores. Já reparou isso? Mas a gente não está aqui na primavera. Mas todo março é caracterizado como uma primavera, como florir. Você entendeu aqui? É uma característica dele. Um outro ponto. Mês das noivas. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Vamos lá. Se nós colocarmos aqui agora como um estudo de uma questão natural, Wikipedia, março, coloca aí. Olha o que diz. O mês de março é o terceiro mês do ano calendário gregoriano e dos 7 meses e 30 dias. Março inicia, parará, papá, março. Olha aqui, o nome março surgiu na Roma Antiga, quando era o primeiro mês do ano, era o primeiro mês do ano, veja, no calendário juliano, que se chamava Martius, de Marte.
o deus romano da guerra. Então veja, querido, olha que interessante aqui. Esse nome está ligado ao deus da guerra, a uma entidade da guerra. E exatamente em março, o Senhor está dizendo, vai para a guerra. Vai para a guerra. No mês de março, vai para a guerra. Por quê? Porque você vai enfrentar um espírito de guerra. Se nós olhássemos um pouquinho aqui, se eu colocasse aqui, compartilhar minha tela de novo. O deus romano. Quem seria esse cara? O deus da violência. Ele era casado, segundo a mitologia, com a deusa Afrodite ou Vênus. Então aqui você está vendo. Olha que interessante. Preste atenção aqui. Marte, Afrodite e os sátiros, cupidos. Então a gente vai ver uma relação entre guerra, paixões e uma questão de seduções. Então preste atenção, querido. Toda guerra é feita por causa das paixões carnais e das seduções. Agora vamos para a Bíblia. Na primavera, quando os reis costumavam sair para a guerra, Davi fica em casa, olha pela dona do primeiro andar e cai em adultério. Que coincidência! Que coincidência essa bíblica. No mês da guerra e da sedução, Davi fica em casa, é seduzido pelos olhos e pela cobiça, ele cai em adultério e mata o esposo da irmã. Que coincidência! É algo assim, né? Muita coincidência. Não, querido, porque é uma atmosfera nesse mês. Há uma atmosfera sedutiva. Há uma atmosfera onde nós podemos guerrear segundo as paixões carnais, as nossas concupiscências, os nossos desejos. Aqui eu volto de novo. Você pode estar ligado aos teus desejos agora de querer crescer, o teu desejo de querer avançar, o teu desejo de concupiscência, fazendo com que Afrodite te seduza a essa terra, porque o mês que vem é o mês do Vave, é o mês da terra, é o mês da conexão da carnalidade ou da conexão espiritual. Vai depender. Então, o que você fizer aqui nessa temporada, quais são as motivações? Por isso, esse é o mês de eu me entregar em adoração, pegar a minha identidade já definida, que eu defini o mês passado, essa estação passada, agora eu vou definir o meu ministério, ou seja, a minha área de atuação, porque quem eu sou já está definido. Agora, o que eu vou fazer para esse ano? E aí, querido, isso me livrará das paixões carnais. Quando Jesus diz, eu não vim fazer a minha vontade. Jesus foi seduzido várias vezes, mas ele diz, eu não vim fazer a minha vontade. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Como assim Jesus foi seduzido? Sim, querido. Várias coisas seduzia ele, não cumpriu o propósito dele. Quando a gente fala assim, Jesus foi tentado. Irmãos, vamos lá. Se você, quem não gosta de jiló aqui? Eu creio que muitos. Se eu chegar para você, você não gosta de jiló, eu chegar com um prato de jiló, eu vou te tentar? De jeito nenhum. Nós só somos tentados naquilo que queremos ou naquilo que o ser humano quer. Isso é tentado. Se alguém chegar com uma picanha aqui, eu vou ser tentado. Porém, se eu vou cair em tentação, é uma outra questão. O ser tentado não é pecado. O cair em tentação, sim, é pecado. Todos nós somos tentados. Todos os dias estamos sendo tentados. Estamos sendo seduzidos ao pecado. A questão é, se eu vou deixar que esse pecado entre em nós, é uma outra coisa. Agora, a gente não pode, querido, anular que Jesus foi tentado. Por quê? Porque Jesus, ele foi provado como um ser humano em todas as coisas. Como nós vamos dizer que ele venceu se ele não foi tentado? Como dizer se ele venceu se ele não foi provado? Lembre-se, Jesus venceu como ser humano.
Ele passou tudo que eu e você passa em tentação, porém ele não cedeu em nenhuma. Ele foi tentado, foi seduzido a desistir, como nós vamos ver lá no monte. Senhor, eu não quero fazer isso. Eu não quero morrer nessa cruz, porém não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então Jesus foi tentado. Jesus foi tentado na fome. Quando o diabo fala assim, transforme isso em pão. Jesus estava com a barriga cheia? Não, ele estava com fome. E ele foi tentado. Ele foi tentado alimentar. Ele foi tentado alimentar-se daquele pão natural, mas ele não cedeu. Ele, quando fala do governo, tome esse governo, pegue esse governo. Jesus veio para governar. Mas o diabo estava oferecendo, cara, eu estou te facilitando as coisas. Eu estou te entregando esse governo. Você não veio para pegar o governo. Eu estou facilitando. Você não vai precisar ir para a cruz. Você não vai precisar sofrer. Você não vai precisar apanhar. Você não vai precisar morrer. Tome isso daqui. Eu já estou te entregando. Você acha que Jesus não foi tentado? Mas ele não cedeu. Ele disse, não vai ser desse jeito. Não vai ser desse jeito como o que você fez com o primeiro Adão. Não vai ser desse jeito. Vai ser diferente. Vai ser pela vontade do meu Deus. E não pelas coisas fáceis, não pelas concupiscências. Porque uma coisa é, Jesus não tinha concupiscência dentro dele, porque não havia pecado. Mas o diabo estava tentando abrir portas nele. Em todos os momentos, o diabo tentou abrir portas em Jesus. Você entendeu aqui? Quando eu falo que ele foi tentado, e ele foi tentado, e o mundo tentou seduzir Jesus, por que Jesus foi tão severo com Pedro? Afasta Satanás. Porque, querido, aquela palavra foi uma palavra bem sedutiva. Jesus, tenha dó de ti mesmo. Você não precisa morrer, cara. Você está muito pessimista esses dias, Jesus. Vai na paz. Shalom, Jesus. Shalom. Vai tranquilo, você vai ser guardado, os anjos vai estar à direita, à esquerda, né? Quer dizer, assim, vai estar à direita, à esquerda, os anjos vão estar na frente e atrás, os anjos vão estar te guardando. Cara, fique em paz, pensamento positivo, pense em Deus, que vai dar tudo certo. Jesus fala assim, cão, se afasta de mim, porque você não sabe dos desígnios de Deus, e você só quer os desígnios dos homens. Olha o que ele estava dizendo. Cara, você está tentando gerar em mim desígnio caído. Mas, o meu desígnio é do céu. Então eu não vou cair nessa sedução. Sai fora. Eu preciso cumprir o meu chamado. Você entende? Quando a gente olha nessa perspectiva, parece que Jesus, ele nunca teve um sentimento sequer. Parece que Jesus, ele seguia, né? Ele era um assentimental, né? Não, querido. Jesus, ele sofreu tudo que nós sofremos para ele poder ter vencido tudo e dizer, olha, eu passei por tudo isso. Por isso, não use como desculpa as tentações, as pressões. Ah, apóstolo, a carne é fraca. Não, querido. Jesus também passou por tudo que você passou e ele não cedeu em nada. Em nada o diabo encontrou nele área, conexão. Então, esse tempo é um tempo onde a minha identidade está definida e agora o meu ministério tem que estar definido para que eu possa entrar, para que eu possa entrar com muita potência. Verdade, pastor Helder. Não é vitamina para deixar a gente bombadão. Mas, queridos, nós precisamos entender isso. Amém? Que tempo que nós estamos? Um tempo de guerra. Davi, ele perdeu a identidade. Aonde Davi deveria estar em tempo de guerra? Aonde Davi deveria estar? Nas trincheiras. Gente, é uma série de acontecimentos. É uma série. Vou te dizer a série. Porque nós vamos ver em Crônicas e em Reis, essa mesma passagem, que Davi fica em casa. Em uma, vai falar que ele fica em casa e dá o foco no adultério. Mas em outra, não vai dar o foco no adultério. Outra vai dar o foco no que ele vai vencer, na vitória dele contra os amonitas. São duas áreas. Primeira, ele vai trazer o adultério, ou seja, a sedução. No segundo, ele vai trazer o outro tipo de sedução,
que é a sedução das riquezas. Veja, quando ele olha, ele vê que aquela coroa pesava, querido, 1 talento. E 1 talento é aproximadamente 45 quilos de ouro. Imagine uma coroa de 45 quilos. Meu irmão, era um saco de cimento que o cara carregava na cabeça. Deixa eu falar uma coisa para ti. Nenhum ser humano normal consegue carregar uma coroa dessa. Não consegue, meu irmão. Eu não sei, eu sei, mas você imagina passar o dia inteiro com uma coroa de 45 quilos na cabeça, você tem que ser ninja. Você tem que, isso aqui já mostra que esses amonitas, esse governo aqui, era um governo totalmente satânico. O cara era satânico. A palavra para coroa usada aqui é a palavra diadema e não coroa. Então preste atenção. Olha o que a Bíblia diz. Ele não vai para a guerra, ele só recebe a moral da vitória, porque todo mundo fez a guerra e fala, cara, chama Davi lá para dar, sabe aquela espadada final? O cara já estava preso, ele só ia dar a espadada final e todo mundo, Davi venceu, cara, Davi foi um cara, Davi, meu Deus, que rei fabuloso foi esse, né? Que vitória, Davi. Aí ele olha para a coroa de Amon, cobiça aquela coroa em Rabá e coloca na cabeça. Depois disso, olha aqui, querido, depois dessa coroa, primeira coisa que ele faz, preciso fazer o censo. Preciso contar aqui quantas pessoas tem no meu reino. Precisamos contar. Vamos contar aí, gente. Vamos contar, conta até os levitas. E aí chega e fala, cara, não conta, pelo amor de Deus, os levitas, é proibido. Não, é para contar os levitas. É para contar todo mundo. Porque eu quero saber como está o meu reino. Que coincidência, né? Não é coincidência, querido. Sabe o que aconteceu? A palavra Rabá significa grandeza. Davi coloca o diadema da grandeza e começa a querer, meu Deus, como o meu reino está grande, como o meu reino está espetacular. Mas isso, ele já tinha caído em adultério. Então preste atenção, o cara é seduzido, depois de seduzido, ele fica em casa, ou seja, ele não cumpre o chamado. Depois de não cumprir o chamado, a grandeza sobe para a cabeça dele e ele passa a se achar o cara. Entenda aqui a conexão desse mês. Por isso, Marte e Afrodite trabalham juntos. Por isso, Marte e Afrodite, ou seja, a violência trabalha sempre junto com as concupiscências, as paixões. Então, esse mês está totalmente ligado, esses 2 meses está totalmente ligado. Nós precisamos, então, entrar em um nível de adoração para que a gente desate um nível de guerra. E o Senhor fará essa guerra. Mas, enquanto isso, nós estaremos aos pés dele para não sermos seduzidos pela grandeza. Você vai crescer, mas você não vai ter a coroa da grandeza. Veja, querido, colocaram em Jesus um manto de rei, colocaram na mão de Jesus um cetro de rei, mas não colocaram uma coroa de rei em Jesus, colocaram uma coroa de espinho. Por quê? Porque os pensamentos de Jesus nunca foram soberbos. Amém? Que você possa ter uma armadura de rei, sim. Que você possa ter cetros de rei, sim. Porém, que os teus pensamentos tenham uma coroa protegendo ela, uma coroa de glória e não de grandeza. Uma coroa de humildade e não de grandeza. Que os teus pensamentos sejam guardados nessa temporada, em nome de Jesus. Amém? Quero orar com você e assim nós terminamos essa temporada. Pai, eu oro para que a mente dos teus filhos sejam guardadas, para que a mão dos teus filhos sejam guardadas, para que os pés dos teus filhos sejam guardados. Eu abençoo os teus filhos por uma temporada grandiosíssima, em nome de Jesus, e que haja poder multiplicador, que eles recebam revelação, e nós declaramos, eles crescerão e avançarão de uma maneira extraordinária. A semente dos teus filhos haverá glória, haverá prosperidade, haverá virtudes e haverá cura. Eu abençoo os teus filhos para essa nova temporada de chamado e ministério, de avanço. Os teus filhos não ficarão em casa e eles não serão seduzidos, mas eles serão valentes, guerreiros e afrontarão, destruirão todos os inimigos espirituais.
Eu abençoo os teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Que o Eterno abençoe, que haja glória, vida, unção sobre a tua vida. E até hoje à noite e a próxima mentoria no domingo. Deus abençoe.